Jesus chorou. A comovente história da morte de Lázaro. Olá, amigos da fé e da história. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar em um dos relatos mais humanos e poderosos de todo o Evangelho. A história de Lázaro. Muitos conhecem o milagre da sua ressurreição. Mas o que aconteceu nos dias que antecederam esse evento extraordinário? Por que Jesus esperou? E qual o significado por trás da frase mais curta e, talvez, uma das mais profundas da Bíblia? Jesus chorou? Preparem o coração, pois vamos desvendar juntos os detalhes comoventes desta jornada de dor, amizade, fé e poder divino. Esta não é apenas uma história sobre um milagre, é um espelho da nossa própria humanidade e da compaixão infinita de Deus. A história começa em Betânia, uma pequena aldeia perto de Jerusalém. Era o lar de 3 irmãos muito queridos por Jesus: Marta, Maria e Lázaro. Eles não eram apenas seguidores, eram amigos íntimos. A casa deles era um refúgio para Jesus durante suas viagens. Um lugar de descanso e comunhão. Podemos imaginar as conversas, as refeições compartilhadas, a amizade genuína que os unia. Essa proximidade torna o que está por vir ainda mais dramático e emocionante. Certo dia, a tragédia bate à porta. Lázaro fica gravemente doente. Marta e Maria, desesperadas, sabem exatamente a quem recorrer. Elas enviam uma mensagem urgente a Jesus, que estava do outro lado do Rio Jordão. A mensagem delas não foi um pedido direto, mas um apelo cheio de confiança e afeto. Senhor, aquele a quem amas está doente. Elas não precisaram dizer, venha curá-lo. Acreditavam que apenas informar Jesus seria suficiente. Afinal, ele era o amigo que amavam. Aquele que já havia realizado tantos milagres. A expectativa era clara. Jesus viria imediatamente. Mas a resposta de Jesus, registrada no Evangelho de João, é, à primeira vista, enigmática. Ele diz, essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. E então, em vez de partir imediatamente, ele permanece onde estava por mais 2 dias. Imaginem a angústia de Marta e Maria. Cada hora que passava, a saúde de Lázaro piorava. A esperança começava a se misturar com a confusão e a dor. Por que ele não vem? Será que a nossa mensagem não chegou? Ele não se importa? Esses 2 dias de espera devem ter parecido uma eternidade. Para nós, que conhecemos o final da história, é fácil entender. Mas para elas, naquele momento, foi um teste de fé devastador. Essa demora de Jesus é um elemento crucial. Não foi indiferença, mas um ato intencional. Jesus tinha um plano maior, um propósito que transcendia a cura de uma doença. Ele estava prestes a revelar uma glória que ninguém poderia ter imaginado. Após os 2 dias, Jesus finalmente diz aos seus discípulos, vamos voltar para a Judeia. Os discípulos ficam alarmados. A Judeia era um lugar perigoso para Jesus. Seus inimigos estavam procurando uma oportunidade para matá-lo. Eles tentam dissuadi-lo, mas Jesus está determinado. Ele então revela a eles, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para despertá-lo. Os discípulos, pensando literalmente, não entendem. Eles respondem que, se Lázaro está dormindo, vai melhorar. Então, Jesus fala claramente, Lázaro morreu. A morte, para Jesus, era como um sono, do qual ele tinha o poder de despertar. E ele explica o motivo da sua demora. E eu me alegro por não estar lá, por vossa causa, para que creiais. Mas vamos até ele. A jornada de volta a Betânia foi tensa. Tomé, um dos discípulos, resume o sentimento de todos, com uma frase corajosa e leal. Vamos também nós, para morrermos com ele. Isso mostra o perigo real que eles enfrentavam, mas também a sua lealdade a Jesus, mesmo diante da morte. Ao chegarem a Betânia, o cenário é de luto profundo. Lázaro já estava no túmulo há 4 dias. O período de luto judaico estava em pleno andamento, e a casa estava cheia de amigos e vizinhos que vieram consolar Marta e Maria. A esperança de uma cura já havia se extinguido. Agora
era apenas dor e resignação. Marta, ao saber que Jesus estava chegando, corre ao seu encontro. Suas primeiras palavras são uma mistura de fé e lamento. Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Quanta dor nessa frase! É uma declaração de fé no poder de Jesus, mas também uma queixa velada pela sua ausência. Ela continua: mas sei que, mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Mesmo na sua dor. A fé de Marta não estava morta. Jesus, então, lhe faz uma das promessas mais extraordinárias de toda a Bíblia. O teu irmão há de ressuscitar. Marta, pensando na ressurreição final no último dia, concorda. Mas Jesus a leva um passo além. Ele declara: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Chiaro. Estou nisto. Esta é a pergunta central de toda a narrativa. Jesus não é apenas alguém que dá vezes a vida, ele vezes a própria vida. Ele estava mudando a perspectiva de Marta do futuro distante para o presente imediato. Diante do maior desafio da sua vida, Marta faz uma bela profissão de fé. Sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Mesmo com o coração partido, ela se apega à identidade de Jesus. Depois dessa conversa, Marta chama secretamente sua irmã, Maria. Maria, ao ouvir que o mestre a chamava, levanta-se rapidamente e vai ao seu encontro. Ela cai aos pés de Jesus e, com o coração transbordando de dor, repete exatamente as mesmas palavras de sua irmã. Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. A dor delas era idêntica, um eco da mesma angústia e do mesmo amor. Mas a reação de Jesus aqui é diferente. Ao ver Maria chorando, e os judeus que com ela vieram também chorando, o texto diz que Jesus agitou-se em espírito e comoveu-se. Ele se perturbou profundamente. Ele pergunta: onde o pusestes? E eles respondem: Senhor, vem e vê. É neste momento que chegamos ao clímax emocional da história. Enquanto caminham em direção ao túmulo, o Evangelho de João nos dá o versículo mais curto de toda a Bíblia. Jesus chorou. Pensem nisso. O Filho de Deus, aquele que sabia que ressuscitaria Lázaro em poucos minutos, chora. Por que ele chorou? Ele não chorou por desespero ou por falta de esperança. Ele chorou por empatia. Ele chorou ao ver a dor de suas amigas, Maria e Marta. Ele chorou diante da realidade brutal da morte, da separação e do sofrimento que o pecado trouxe ao mundo. As suas lágrimas foram um testemunho do seu amor profundo e da sua perfeita humanidade. Ele não é um Deus distante e indiferente. Ele é um Deus que sente conosco, que chora conosco. As pessoas que viram Jesus chorar tiveram reações diferentes. Alguns disseram: vejam como ele o amava. Eles reconheceram a profundidade da sua amizade. Outros, mais céticos, questionaram: ele, que abriu os olhos ao cego, não poderia ter impedido que este homem morresse? Eles viam o poder, mas duvidavam do amor ou do tempo de sua ação. Chegando ao túmulo, que era uma gruta com uma pedra fechando a entrada, Jesus ordena: tirai a pedra. Marta, sempre prática, intervém: Senhor, já cheira mal, pois já é o quarto dia. A realidade da decomposição era inegável. Mas Jesus a lembra de sua promessa. Não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus. A pedra é removida. Então, Jesus ora. Ele não faz um grande espetáculo. Ele simplesmente levanta os olhos ao céu e agradece ao Pai. Sua oração é para que as pessoas ao redor creiam que foi o Pai quem o enviou. Depois de orar, ele clama com voz forte: Lázaro, vem para fora! E o impensável acontece. O homem que estava morto há 4 dias, já envolto em faixas funerárias, sai do túmulo, vivo. Jesus, sempre prático, diz aos que estavam ali, atônitos: desligai-o e deixai-o ir. O milagre estava completo. A dor se transformou em espanto
e o luto, em uma alegria indescritível. Lázaro estava vivo. Essa história é uma janela para o coração de Deus Mastronãs, que Jesus se importa com a nossa dor, a ponto de chorar conosco. Mostra que a sua demora nunca é uma negação, mas parte de um plano maior para revelar a sua glória. E acima de tudo, prova que Ele é a ressurreição e a vida, com poder absoluto sobre a morte. Para aqueles que creem, a morte não é o fim, mas um sono, do qual o Mestre nos despertará. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada profunda e emocionante. Se esta mensagem tocou o seu coração, deixe o seu like. Compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre esse amor e poder. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias que fortalecem a nossa. Que a compaixão e o poder de Cristo estejam com todos vocês. Até a próxima!